cara, eu, vendo de fora, começando agora no YouTube e tudo mais, eu vejo que o ideal para um guitarrista, para um artista, até mesmo para uma banda, cara, é ela manter o formato híbrido. Ela estar ativa de verdade nas redes sociais, não ativa Uhum. postando um negocinho, mas ativa, tipo, produzindo valor e tal, igual Uhum. tu faz, igual a gente faz. E ter a parte física também, tipo, de vir tocar um Uhum. show, fazer um workshop, se for o caso, vender um curso, às vezes um curso 1 a 1 ou um curso presencial. Eu acho que tem que ter tudo, sabe, cara? Tipo, Uhum. o cenário ideal, assim, da nossa carreira seria o híbrido. Eu E, concordo. cara, tipo, a gente vê que ou é um ou é outro. A gente tem, não tô menosprezando ninguém, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas a gente tem muito guitarristas de quarto, tem Uhum. muitas bandas que não estão na internet, muitos guitarristas que, cara, aqui em Cascavel, Pedro, tem uma piazada que toca muito, mano. Muito, Uhum. mas assim, você fica assustado com o que os caras tocam. E todos Uhum. os gêneros. Tem um brother meu, mano, que ele toca metal, hoje ele toca mais pop, assim, e tal, ele tem uma banda mais voltada para um indie e tudo mais. Só que, cara, ele vem tocar metal comigo aqui, ele é mais rápido que eu, cara. Eu toco metal todo dia. Ele não toca Uhum. metal, ele só toca metal quando ele vem aqui. E, mano, Uhum. o cara é mais rápido que eu, tipo, o cara toca muito. E, mano, Uhum. você não acha tão fácil eles na internet. Então, eu também acho que tanto o guitarrista, ele ficar só no quarto dele e produzindo pro YouTube, que é o que eu faço, porque eu não tenho banda e queria muito ter, inclusive. Tipo, não é interessante, tão interessante. E o cara ficar só tocando, igual acho que a gente estava falando antes da live, ou no comecinho da live, não lembro, que já é um formato mais antigo, você ficar só tocando por aí e que Uhum. não tem tanta eficiência quanto você trabalhar o híbrido. Uhum. Enfim, na tua experiência, cara, tipo, quando tu começou o canal lá, tu pegou essa virada assim, foi pensando assim, tipo, pô, se eu ficar só tocando ou só na internet, não vai rolar, eu preciso ter os dois. Ou foi mais por causa daqueles outros motivos que tu comentou de começar o canal, trazer, tu gostava de se gravar e gostava de falar sobre os assuntos e tal. Ou foi os dois ao mesmo tempo, tu acha? Os dois ao mesmo tempo, as duas coisas coexistiam. Eu tinha uma noção de que, bom, se eu tô na internet e as pessoas começam a se interessar pelo que eu faço, elas também vão se interessar pelas bandas, ou podem se interessar pelas bandas, então as coisas ficam, elas se retroalimentam. Eu concordo contigo que é muito mais interessante para uma banda existir nos dois ambientes, e eu imagino, suspeito, eu tô especulando aqui, que as bandas que postam menos, por exemplo, é porque às vezes não tem a infraestrutura para lidar com as demandas do que a internet pede, e ao mesmo tempo as demandas do que o trabalho, né, ao vivo pede, e frequentemente essas pessoas têm empregos também que não são a banda. Assim, é muito recorrente que isso aconteça, as pessoas têm outros trabalhos, né? Então, assim, é muito complicado você ser um músico que toca, sei lá, várias noites por semana, ou, sei lá, várias noites por mês, vamos dizer assim, e ainda gasta 16 horas para fazer um vídeo, e é complicado, assim. Eu sempre deixo alguma coisa meio assim, eu me sinto em débito com uma coisa ou com a outra, né? No momento, por exemplo, a banda que tá ativa, o Mazombo, não tá fazendo shows. E eu me sinto assim, eu tô perdendo uma parte da vivência. E eu acho que é isso mesmo, a gente perde uma parte da vivência. Se você deixa de estar nos palcos, você perde aquela vivência. Se você deixa de estar na situação em que você se grava, e que se gravar é muito útil, assim, inclusive por benefício próprio, para você melhorar como músico, você deixa de ter essa vivência também. O problema é que há horas limitadas no dia em que você pode fazer isso, né? Então, um, eu percebo as Geralmente. pessoas, frequentemente mal dizendo, não tenha sido a sua intenção nem nada, mas mal dizendo o guitarrista de quarto, assim, dizendo, mas ele só toca no quarto. Eu Uh, sou um guitarrista de quarto, né? Tipo, não, eu entendi que você não teve nenhuma intenção negativa, claro, mas eu já ouvi pessoas, comum, né, assim, dizendo, mal dizendo guitarristas que tocam no quarto e tudo mais, com a intenção de ofender mesmo, de menosprezar, diminuir. Mas existe um aspecto ali que a gente está deixando de considerar, que é frequentemente o guitarrista de quarto que está se gravando e está fazendo vídeos. Assim, gravar-se é uma experiência que frequentemente outros músicos que tocam à noite, que tocam em bandas e tudo mais, não fazem. E ela é muito benéfica. Assim, para o certo. desenvolvimento musical. A crítica tende a ser essa. Tende a ser essa, né? O guitarrista de quarto é um músico inferior porque não tem a vivência de palco. Bom, talvez a gente possa dizer também que o músico que só está no palco
perde uma parte da vivência que ele poderia ter de melhorar como músico porque não está se gravando no quarto, não tem essa experiência. Eu concordo contigo, o bom é fazer os dois. Eu não acho fácil porque as duas coisas demandam muita energia e tempo, e dinheiro também, né? Mas se é possível, que seja o caso, esteja nos dois ambientes. E muito curioso isso que tu falou, cara, da maneira que tu colocou, na verdade, porque, cara, esses mesmos músicos que eu falei que são insanos, cara, tocam muito, tem esse mesmo brother meu que toca pra caralho, ele trabalha no estúdio, que grava a galera e tal. E, cara, um dia eu fui ele trocar uma ideia com ele no estúdio e tal, e, cara, ele tava me mostrando uma linha de baixo de um cara, que é um desses caras que toca bem, sabe? Uhum. E, cara, você não acredita que é o cara tocando no baixo Uhum. no estúdio, porque é muito difícil. Você fala, nossa, mas isso aí tá muito feio. Tipo, acho que eu, se pegar o baixo com a minha experiência chucra aqui, talvez fique melhor, cara, porque Uhum. realmente o cara não se grava, o cara não se ouve. Ao vivo, cara, tipo, é muito difícil você ouvir aquele erro, tipo, ainda mais se você tá até meio, tomou uma cerveja ali no show e tal, tá curtindo o show, naquela energia gritando a música inteira, você não vai escutar uma nota errada no baixo, uma palhetada mal feita, um negócio fora de tempo, é muito difícil. Então, realmente, cara, tipo, esses músicos, eles se gravam muito pouco, e quando eles se gravam, a gente percebe que eles se gravam muito pouco. Os benefícios que eu percebo em mim mesmo, que vêm do palco, não são os mesmos que vêm do quarto, que vêm da gravação. Quando eu falo quarto, é a gravação, né? Sim. Assim, e eu me sinto melhorando bastante como músico por conta dos vídeos, por sempre postar, por sempre me gravar, né? Em um nível mais rápido do que eu percebi, do que eu me percebi tocando, só tocando. Assim, são ganhos diferentes, né? Assim, há coisas que eu é só a vivência do palco que vai te trazer mesmo, né? Mas há coisas que é só a vivência da gravação que vai te trazer. Então eu não gosto de um músico que fala mal do outro porque o outro atua no campo em que o primeiro não atua, e aí eles ficam tentando dizer quem que é o pior ou quem que é o melhor músico. Assim, idealmente as duas coisas, mas a gente sempre precisa. Por exemplo, em Nashville, por exemplo, que tem aqueles estúdios que ainda são. É um dos últimos lugares no mundo em que estúdios de gravação ainda rodam horas e horas e horas e horas com muitos músicos gravando discos e tudo mais. Uma galera daquele pessoal que grava discos e grava discos 8 horas por dia, né? Grava partes de guitarra. Muitos dessas pessoas não tocam em palco, tocam no estúdio. Eles não têm tempo, inclusive nem têm disposição, né? Depois de 8 horas no estúdio, vai fazer um show à noite. E eu acho fraco dizer que essas pessoas são músicos piores porque eles não estão no palco. O cara gravou disco o dia inteiro. Pois é, Ele mano. ganhou alguma coisa ali, e ele tem esse feedback instantâneo, né, que é a graça de você se gravar, que é o feedback instantâneo, assim, de você olha e, nossa, eu toquei péssimo, o que eu preciso fazer para tocar melhor? Aí você faz, sei lá, 20 vídeos a mais, e aí você vê o progresso, né, assim, tipo, aqui eu tô melhorando. Eu tinha uma questão com isso, de sentir que eu tava sempre apressando o fraseado, eu tava sempre tocando meio ansioso, meio afobado, e me gravar é que me ajudou a melhorar isso. Ainda não tá bom, mas eu progredi em conseguir tocar com mais calma, em conseguir tocar com menos ansiedade e não acelerar as frases, especialmente os finais de frases. Cara, isso acontece muito, mano. Até, tipo, eu tenho um celular aqui e uma pasta do meu computador, sem mentira mesmo, mano, até te mostro depois, tem mais de 500 riffs, cara. Tipo, a hora que eu vou gravar, eu faço uns instrumentalzinhos pequenos, assim, só pra ter, sabe, cara? Pra não esquecer, ou pra fazer alguma coisa com o riff que eu criei, eu gosto, eu produzo no Ableton ali, me divirto, pego umas tracks de bateria ou digito a bateria. E, cara, quando eu vou ouvir o meu riff no celular ou aqui no PC para gravar ele certinho, nossa, mano, tipo, tá totalmente afobado, tudo errado, pegando nas outras cordas. E, cara, essa é uma maneira que, tipo, se eu, talvez, muito provavelmente, mas colocando como talvez, se eu estivesse tocando numa roda de amigo, provavelmente é daquele jeito que eu ia tocar, tá ligado? Igual eu gravei no celular ali, tipo, apressado, batendo nas cordas e tal. E se a gente não, tipo, se gravar e se escutar e reaprender a tocar aquilo que a gente está tocando, cara, o caminho é você ficar tocando tudo estranho. E a galera vai achar que você toca muito e, na verdade, tipo, você tá, na verdade, tipo, se enganando e enganando a galera, sabe, mano? Se você, tipo, E as duas coisas, se você ficar só no teu quarto, mano, todo mundo que toca guitarra sonha em tocar pra galera. Tipo, eu, pelo menos, acredito nisso. A hora que for tocar pra galera, mano, você vai travar.
Uhum. Você não vai fazer aquela performance que você faz no teu quarto, dar ao vivo, se você não treina o Não. outro músculo. Então, eu acho que o caminho é pra você mergulhar, sabe, mano? Tipo, cara, se você Uhum. quer ser guitarrista, vai viver, mano. Fica, Uhum. toca guitarra, se grava, vai tocar, abraça as oportunidades para tocar, entra no projeto e tal, para você, tipo, ser um cara, ser um guitarrista completo, sabe? Uhum. Que abraça os dois lados. E quando você, pelo menos, ou no mínimo, entende a importância desse formato híbrido, você pelo menos deixa de fazer os comentários ignorantes, né, cara? Que, o guitarrista de quarto, não sei o quê. O cara que só toca, não toca nada e tal. Não é É, legal você dizer essas coisas. eu concordo. Uma coisa que, por exemplo, é um exemplo só o palco que traz, né? Não só o palco, mas especialmente o palco que traz, que é a necessidade de que você acerte de primeira. Você tem uma chance. Você não vai fazer 6 takes daquela música naquele show. Não existe. Você acerta de primeira. E aí, assim, a gente acaba se treinando a ser mais eficiente porque você só tem uma chance. E se você toca aquela música, né, 40 vezes por mês e tudo mais, em shows, sei lá, ótimo, você tem 40 chances, mas cada uma conta como uma. Né? Então, isso é importante. Né? A gente não desenvolve isso do mesmo jeito quando a gente grava no quarto, porque a gente pode fazer 600 takes do Infinitas, mesmo né? negócio. Sim, Né? concordo. Assim, é bom fazer 600 takes do negócio, porque se aprimora cada vez, né? Mas às vezes a gente faz sem realmente pensar, você vai no impulso e faz os 600 takes, aí escolhe o que ficou bom. É uma coisa que a gente não vive no palco. Então, né, é um benefício do palco. Eu tinha mencionado um benefício do quarto, né? Então, para ficar igual.